Sejam todos bem-vindos a mais um Frequência do Saber, episódio 11. Vamos falar sobre os desafios, as consequências, as questões éticas do uso da inteligência artificial no mundo do direito. Esse podcast é uma coprodução do Grupo Otimoneiro de Comunicação e UniLaSalle. Fica aí que a gente já vai falar sobre isso e eu vou te apresentar os meus convidados de hoje. Na minha frente, o professor Antônio Ramos, graduado bacharel em informática pela Unicinos, mestrado em computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência na área da ciência da computação, ênfase em banco de dados, atua principalmente nos seguintes temas: sistemas adaptativos, inteligência artificial, algoritmos genéricos, redes neurais artificiais e reconhecimento de caracteres. Seja muito bem-vindo, não sei de nada, não entendi nada aqui da parte final. Seja bem-vindo, professor. Obrigado aos componentes da mesa aí, espero poder contribuir no podcast aí. Com certeza. Ao seu lado, professor Dr. Emerson Wendt, graduado em Ciências Jurídicas Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Direito pela Universidade La Salle, também delegado de polícia, ex-chefe da Polícia do Rio Grande do Sul. Ficou mais pro final o ex-chefe da Polícia do Rio Grande do Sul, mas é como a maioria das pessoas quando já te enxerga e escuta o teu nome e reconhece, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer discutir esse tema importante. Hoje em dia a inteligência artificial está dominando todos os segmentos, todos os eventos, todo e qualquer momento de discussão hoje. Legal. Por isso também que a UniLaSalle, inclusive, lançou o bacharelado em inteligência artificial, né? Uma coisa que também é muito recente, muito novo. Mas vamos falar sobre o mundo do direito, né? Da inteligência artificial no mundo do direito, e depois a gente vai falando em outras áreas. Já é uma realidade hoje no direito, no judiciário, no uso dos escritórios, o uso da inteligência artificial em larga escala? Eu diria que sim, está um processo talvez ainda embrionário em alguns locais, mas sim. Nós temos aí projetos nos tribunais brasileiros há bastante tempo já sendo trabalhados. Então, o próprio STF e o STJ já têm trabalhado especialmente na questão de admissão de recursos, né, para que eles possam ser distribuídos internamente nos seus tribunais. E há uma compilação de sistemas de inteligência artificial, praticamente sendo a mais de 40 já em todos os tribunais no Brasil, especialmente nos tribunais do trabalho também tem adaptado isso. Até para enfatizar como é importante isso para os tribunais brasileiros, já tem 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a 332 lá de 2019, estabelecendo princípios e valores éticos no uso da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário, e a resolução 615 agora de 2025, estabelecendo diretrizes de como utilizar, né? Inclusive alguns juízes e tal, usando essa inteligência artificial, colocam nas suas sentenças lá uma espécie de um disclaimer dizendo que a minuta foi feita com o apoio da inteligência artificial. Isso também favorece, né, que as pessoas que leem uma sentença possam ter um mínimo, né, de cuidado ali, que tem um erro e pode ter gerado pela inteligência artificial, mesmo tendo sido revisado por um humano, que é o humano juiz, né? E a gente fala de tribunais, mas ministérios públicos já têm trabalhado também com inteligência artificial. As polícias também estão procurando trabalhar isso. A própria Polícia Civil de São Paulo, na questão de registros de ocorrência, já há mais de 2 anos tem trabalhado a inserção de processo de análise e reconhecimento, e até mesmo a possibilidade de uma preditividade, por assim dizer. Aliás, essa preditividade é uma das características possíveis da inteligência artificial generativa, né, de poder auxiliar, inclusive, no campo da segurança pública, por exemplo. O que seria isso? Através de análise de padrões de comportamento, de fatos, situações, poder auxiliar os policiais onde os próximos crimes teoricamente aconteceriam, né? Isso
quando eu fui secretário de Segurança do município de Canoas, a gente utilizava isso de maneira manual, ou seja, a gente fazia uma análise da semana anterior, do mês anterior, verificava onde os crimes tinham mais acontecido nesse período para direcionar justamente a atividade policial. A inteligência artificial faz isso de maneira que a gente não precise muito tempo, não precise olhar ocorrência por ocorrência, dado por dado, ela consegue, por exemplo, né, daí dizer, olha, na avenida tal, do horário tal a tal, tem muito caso acontecendo justamente de roubo de carro. Ela no consegue horário ler muito tal. rápido isso. Isso facilita, por exemplo, para uma polícia militar, uma polícia civil direcionar ou até mesmo para a guarda municipal direcionar um patrulhamento ou uma investigação para um determinado local. Além, né, de poder ajudar a estabelecer perfis de criminosos, a questão de padrão de comportamento de criminosos com base em várias ocorrências, que é o que se procura fazer, inclusive atualmente, na questão das ocorrências de fraude eletrônica, que são aviltantes aí no Brasil todo. Inclusive foram referenciados agora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública como um dos principais crimes registrados, né, que teve nos últimos anos, a partir da pandemia, um crescimento bastante grande. Né? Legal. Professor Ramos, deixa eu lhe perguntar uma coisa um pouco mais técnica, porque quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, nos tribunais ou em qualquer área, no grande público vem a imagem assim do servidor abrindo seu computador, abrindo lá chatgpt.com.br e trabalhando direto lá. E a gente sabe que não, né, que são inteligências artificiais, às vezes, criadas com um propósito específico. Por exemplo, né, no judiciário tem cerca de 40, cada uma para uma coisa. Mas como é que a gente pode explicar para um leigo como é que se cria essas ferramentas com propósito específico, né? Tem uma base comum para todas elas? Qual é a diferença da generativa para outras? Para as pessoas entenderem como é que, por exemplo, um tribunal consegue pegar uma base comum, algo uma inteligência artificial, e criar uma ferramenta mais específica para isso, como o professor falou há pouco. Pois bem, então primeiro vamos começar com o treinamento de uma rede neural, né, ou de um sistema adaptativo, enfim, das inteligências artificiais que a gente está usando hoje, né, que elas são feitas com base no MLP, que nada mais é que uma rede neural muito antiga, mas bastante eficiente. Ela tem por volta de 40 anos. É aquilo que eu sempre digo, né? O que é feito... Rede neural. Vamos lá então. Meu papel neural... é ser... Então tá, nós temos uma rede neural, a nossa, certo? Que é uma rede neural natural. De comunicação. Exatamente. Onde os neurônios ficam ali trocando mensagens uns com os outros. E como a gente tem um comportamento emergente, né? Se pegar só um neurônio, ele não serve para muita coisa, né? Ele é basicamente uma máquina de estado. Ou seja, ele recebe estímulos, faz um pequeno processamento muito rudimentar ali e larga. Mas nós pegarmos 86 bilhões deles, que é mais ou menos o que tem no nosso córtex aí, né? Quando o cérebro é bem cuidado, aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer esse bate-papo, por exemplo. Né? Então nós temos uma série de raciocínios complexos que são conseguidos com base no comportamento de estruturas fundamentais muito simples. E isso é o que acontece na rede neural também. Então na rede neural da inteligência artificial ou da tecnologia é isso, é uma rede que foi se construindo ao longo de 40 anos, que está espalhada. Nem sei se fisicamente, especificamente. As pesquisas começaram por volta dos anos 40. Né? Por exemplo, o que eles estão usando hoje no ChatGPT ou no Gemini e por aí vai? Estão usando um modelo que é feito com base no backpropagation, que é um perceptron, né? Que é uma coisa lá bem antiga. E nos anos 80 que o backpropagation se consolidou, começaram a trabalhar com ele, e é aquela história, né? O que está nas universidades hoje, o que está nas teses de mestrado, doutorado, é o que vai para o mercado daqui a alguns anos. Então a gente está sentindo hoje, por causa dos recursos computacionais que são muito rápidos, e que nós temos muita memória, muito poder de processamento, a gente conseguiu implementar de maneira comercial e bem efetiva aquilo que se começou a estudar há 40 anos. Né? Entendi. Então essa rede... Essa construção de base de conhecimento, ela já vinha sendo construída. Aí como é que é feito isso? Vamos imaginar ali, a gente tem uma rede neural, ela é inicializada, o que significa isso? A gente coloca ruído no conhecimento dela, não tem nada. Né? Ela tem uma coisa que são os vetores de peso, né? Aí a gente coloca ruído, configura aleatoriamente. E aí nós apresentamos, por exemplo, vamos treinar duas classes. Né? O que são classes? São lugares, containers ali na nossa rede que representam coisas distintas. Então a gente tem, por exemplo, um quadrado e um triângulo. Eu apresento um triângulo para ele.
Aí, de repente, aquele ruído que ele tem lá, vou pensar que é um quadrado, vou assinalar como um quadrado. Aí a gente dá um feedback negativo para dizer, não, isso não é um quadrado, é um triângulo. Daí, da próxima vez que apresentar, ele bota no lugar certo. E assim ele vai pegar e vai aprender para todos os triângulos que forem apresentados para ele, que ele vai colocar naquela classe triângulo. Aí, quando apresentarem um na rua para ele, é um triângulo. Isso aconteceu, me permite, professor, agora em teste, que até foi divulgado na inteligência artificial, que pediram para ela reconhecer um cachorro de uma determinada raça, e aí, que é o husky siberiano. Aí as fotos que a inteligência artificial foi treinada eram todos com husky siberiano com neve no fundo. Aí pegaram e colocaram, né, um pastor alemão, não recordo se foi um pastor alemão mesmo, com o mesmo tipo de fundo, ele reconheceu como se fosse um husky siberiano. Ou seja, por causa do treinamento e do feedback que ela vai sendo treinada. Né? Esse é o grande problema da base de treinamento. É que, na realidade, como é que nós fazemos? Quando a gente pega e observa um bicho desses, nós pegamos componentes dele. E agora o pessoal está se tocando que a melhor forma de treinar uma rede, um chat da vida, é assim. Um chat GPT, né? O GPT, que é o gerador, transformer, pré-treinamento, né? Treinar é assim. Não, a gente vai pegar a orelha do cachorro, o focinho do cachorro, né? A pata do cachorro, o rabo, bom. Com todos esses componentes que individualizados ele sabe o que é, ele consegue construir um cachorro. Ele consegue isolar, por exemplo, da neve do fundo. Eu sei que é um husky siberiano independente do lugar que ele esteja. Pode estar na praia, pode estar aqui, né? Nessa sala, e ele vai saber. E daí, nesse caso, então, por exemplo, pros tribunais, no uso do direito, se pega toda essa base de conhecimento e vai se fazendo esse treinamento específico. Exatamente, só que é com palavras, né? Isso. Aí o que acontece? As palavras, elas têm um token. Nesse token vai até componente emocional hoje, certo? Vai significado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar palavras que possuem mais ou menos o mesmo peso. E vai procurar aproximar essas palavras para construir a resposta com base naquilo que a gente enuncia no prompt. Mas geralmente, no caso do judiciário, ou até mesmo de escritórios de advocacia, que poderiam trabalhar com a sua própria base de memória, é utilizado aquele padrão de comportamento. E é por isso que algumas sentenças nos Estados Unidos, já utilizando inteligência artificial, e aí começaram também os estudos da questão do processo discriminatório pela inteligência artificial. Ou seja, se você pegar uma base de sentenças condenatórias ou absolutórias na área penal, por exemplo, e colocar nessa base, provavelmente a inteligência artificial vai começar a utilizar a mesma metodologia, com base nessas palavras e no reconhecimento, para novos casos. Então, se nós tivermos, por acaso, um juiz que condenou mais pessoas negras do que brancas, provavelmente a inteligência artificial vai condenar também, independente dos fatores, né, vai condenar mais pessoas negras do que brancas. São os pesos, né? Os pesos de... Exatamente. Um problema que a IA tem, e que não é o nosso caso, é que nós não pegamos apenas um conjunto de palavras para fazer essas associações. Né? Nós não assimilamos uma quantidade muito grande de informações textuais para poder criar nossa base de conhecimento. A gente tem outras informações do mundo, sinestésico, visual, auditivo, né? Nós temos a experiência de vida que eles não têm. Isso influencia muito numa decisão. E muitas vezes eles vão apenas pela base de conhecimento de uma série de informações textuais que eles acabaram devorando na internet ou de outras publicações. Isso pode prejudicar ou num diagnóstico ou num julgamento, né? Pode criar alguns problemas. Né? Por isso que eles não podem ser decisórios. Eu acho que a IA ela tem que ser um SAD, um sistema de apoio à tomada de decisão. Ela tem que ajudar a gente, não pode nos substituir. Mas hoje ela também já é usada, e daí isso é uma pergunta, mas a gente fica sabendo disso de uma forma assim, de que hoje ela já é usada, por exemplo, no recebimento de peças de processo. Isso. E algumas peças já são descartadas automaticamente, porque ela faz uma análise prévia, um filtro prévio, né? Às vezes de conjunto de palavras, ou se tem ou não tem. Documentos. Então, se o advogado, e daí eu vou encaminhar a pergunta, né? Se o advogado não tomar muito cuidado agora, ele às vezes pode a peça dele pode nem chegar na mão de um humano, né? Porque ele vai ter que cuidar. E também pode ocasionar uma como é que vamos chamar assim, uma desigualdade maior entre aqueles que têm acesso a ferramentas que de repente vão olhar para isso antes de enviar e aqueles que não têm, né? Sim, a questão do acesso, não acesso, isso também é uma discussão de acesso à justiça. Ou seja, se eu não tenho,
possibilidade de encaminhar virtualmente, eu não vou ter acesso e não vou ter acesso à justiça. Princípio estabelecido na Constituição. Mas vamos dizer que você tenha, né, o próprio Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, agora na Justiça 4.0, que foi estabelecido na questão de inovação, eles fizeram, né, a inserção de um processo de inteligência artificial para receber as ações propostas, né, pelos advogados. Então, a depender não só de documentos, mas do caminho das informações que o advogado dá, ele vai ter um direcionamento. Então, é um agente de inteligência que auxilia, né, nesse protocolo inicial de uma ação, especialmente, naturalmente, na área civil, trabalhista, e no caso do Estado do Rio Grande do Sul, área civil, outras áreas também, e para o encaminhamento correto, distribuição correta. Isso, naturalmente, tem o apoio e um processo de revisão em algumas características, alguns condicionantes pelo servidor, eu digo pelo humano, o que é o importante, o que foi colocado pelo professor Antônio sobre essa questão da revisão, que é a grande discussão também, né, professora, que hoje tem na questão do projeto de lei de fake news no Congresso Nacional sobre remoção de conteúdo, né, que hoje basicamente, se você pegar Facebook e outras redes, o Instagram, muitas coisas são removidas automaticamente, né, as pessoas, por que foi removido? Porque tem algum processo já de inteligência artificial estabelecido. E a grande discussão é em que momento a condição humana entra no processo decisório para não remover ou remover, ou no caso da justiça para direcionar para uma vara ou para outra vara para um processo decisório, né? Me parece claro também que, e eu queria botar para análise de vocês, em todas as áreas, no direito que a gente está falando, mas também em outros, a questão da transparência de quando isso está acontecendo ou não, das pessoas saberem, né? Saberem que foi ou não. Tu falaste lá do juiz que já coloca que teve algo que foi, isso é importante. Nós, por exemplo, no jornal, e a gente está vendo alguns veículos fazendo isso também, utiliza para gerar alguma imagem, alguma coisa, mas coloca lá, gerado por inteligência artificial, para diferenciar e o público poder saber, né? De alguma maneira, tanto nessa questão das redes sociais, como de repente dentro do processo rolando, as pessoas precisam ter transparência para saber o que foi feito por inteligência artificial, o que foi feito por humano, né? A grande questão, e o professor falou isso, né? Os estudos começaram lá em 1940 e poucos, né? Com a lógica da cibernética. E um dos conceitos da cibernética, né, o professor Antônio pode explicar bem melhor do que eu isso, é a caixa preta. Né? Ou seja, você tem o processo de entrada, tem o processo de saída, e dentro muitas vezes a gente usa, você mesmo falou do ChatGPT algumas vezes já desde o início do nosso programa aqui, a gente não sabe como acontece lá dentro, então tem vários processos que para nós são uma caixa preta, embora para o programador, para quem trabalha no desenvolvimento, possa ter aquilo mais clarificado. Quando a gente leva isso para o serviço público, para o setor público, isso que está nessa caixa preta precisa ser mais clarificado, e ainda mais quando envolve questões de justiça, ou seja, seu acesso, poder judiciário, buscando justiça, e não sei o que vai acontecer, né? Ou seja, não sei qual é o processo que negou naturalmente a minha ação, ou seja, meu protocolo, certamente isso vai gerar um prejuízo complementar. Então eu já vou ter uma outra demanda que não vai ser mais contra a pessoa ou a empresa que eu estava acionando, mas contra o judiciário, né? Então por isso, nesses casos, em regra, os sistemas são feitos estabelecido com algumas questões alguns critérios de transparência que podem esclarecer dúvidas, situações que acontecem, por exemplo, no protocolo de uma ação, né? Que é o exemplo que eu trouxe aqui. Perfeito. Com relação a isso, o que acontece, né? Quando a gente pega e tem uma base de conhecimento gigante construída lá pela inteligência artificial e que está disponível lá no Gemini ou no ChatGPT, enfim, não se sabe exatamente o que tem lá dentro.
Por quê? Porque muito volume de informação que foi utilizado para construir essa base. O pessoal não vai conseguir abrir a rede, é impossível, né, para qualquer um pegar e conseguir saber o que tem. Então, o que eles fazem para tentar mediar um pouco isso? Eles criam sensores que interceptam muitas vezes o que a própria rede faz e que tem as regras da casa. Né? Alguma coisa relacionada com ética, com, né, bons critérios, boas condutas, e aí a própria IA está sujeita a esse motor, e esse motor, sim, aí é um conjunto de regras. Aí é uma IA simbólica, uma IA tradicional, em que a pessoa joga as regrinhas lá como se fosse um firewall. Aí a pessoa coloca as regrinhas lá para, não posso falar desse assunto, esse assunto é sensível. Ou então simplesmente, não posso resolver isso aqui, tente de outra forma, né? Por que eu posso ajudar você, porque isso aqui eu não posso conseguir resolver. Tanto é que um dos grandes debates, tanto na área de tecnologia quanto na área do direito, é o que é chamada Shadow AI, né? Ou seja, da parte obscura dos processos envolvendo AI, aquelas que não utilizam critérios éticos, não utilizam princípios morais, então acabam auxiliando, no nosso caso, inclusive na questão de produção de códigos maliciosos para a internet, dentre outros aspectos. E a gente tem agora, por exemplo, lei de proteção de dados. A gente está discutindo, né, em nível nacional e até no mundo todo a discussão sobre regulamentação de redes sociais. E a inteligência artificial tem espaço para regulamentação? Como é que o direito pode auxiliar e ver isso tudo? Bom, eu trouxe 2 exemplos aqui já de... na verdade, são regulações, né, pelo CNJ, mas no Brasil tem projetos tratando da regulação de inteligência artificial, já com base na regulamentação da União Europeia. As leis da IA. A União Europeia já trouxe uma regulamentação, inclusive faço aqui um destaque sobre o que eles consideram, né, de utilização dessa tecnologia, por exemplo, para reconhecimento facial, como um risco inaceitável, ou seja, eles estabeleceram níveis de risco para usuários a utilização de determinadas tecnologias sem a obediência de determinados parâmetros e critérios. Então, na União Europeia já tem uma regulação. Acredito que no Brasil, nos próximos 2, 3 anos, a gente também vai ter regulação. Já tem um tipo penal aqui no Brasil deste ano, 2025, que é quando a inteligência artificial é usada para a produção de algum conteúdo de caráter íntimo, por exemplo, a montagem de uma mulher nua utilizando a foto real e o corpo produzido por inteligência artificial. Isso também é uma caracterização de crime, né? Perfeito. Professor, tem o bacharelado de inteligência artificial no La Salle, mas, né, se puder falar um pouco sobre isso é legal para o pessoal conhecer, mas também eu sei que todos os cursos e todas as áreas acabam tendo uma interligação em algum momento com a área da tecnologia, porque a inteligência artificial hoje tem alguma área que a inteligência artificial não vai impactar? Acho muito difícil, né? Eu acho que praticamente tudo que é computacionalmente viável, né, e quase tudo a inteligência artificial está ali para ajudar. Por exemplo, os demais cursos do La Salle, até onde eu sei, né, agora eu estou lotado lá diretamente no Ciência da Computação. A gente vai acabar utilizando IA, inclusive eu vou utilizar nas disciplinas que eu estou ministrando lá, mas como usuário. Eu vou ensinar um pouco de engenharia de prompt para que eles possam fazer os enunciados direitinho, para que eles possam fazer as consultas e a IA retornar. Porque quanto melhor a qualidade do teu prompt, melhor a resposta que ela dá. Porque ela utiliza como base, né, para fazer a ponderação em cima das palavras e tudo para poder montar a resposta dela. E no curso de inteligência artificial, nós vamos também trabalhar pelos bastidores. Vamos entender como esses motores funcionam. Vamos entender como essa tecnologia funciona, como pode ser útil, como ela pode ser implementada. Até para que se tenha, por exemplo, uma independência com relação a essa tecnologia, que é uma coisa interessante, né? Claro. Mas eu acho que o Victor não usa motor de ninguém, né? Eles criaram o próprio motor deles. O próprio motor de referência deles. A inteligência artificial é da Universidade de Brasília para o STF, eu acho. Isso. Exatamente. É muito interessante. Ela é um sistema, trabalha com análise estatística, sistema preditivo. Ela procura os processos, né? De acordo com a relevância dele, para ver se ele pode servir como base para outros casos que são, que são semelhantes.
E tem um requisito em algumas ações que chegam para o STF, que é a questão da repercussão geral. Então, o próprio sistema de inteligência artificial faz essa análise quando chega um recurso para ver se ele vai ser admitido ou não, ou seja, se ele vai seguir para julgamento. Então, a própria inteligência artificial já faz isso, pelo que eu recordo, né? Então, e até para te dizer, falou em UNB, a UNB tem um dos primeiros laboratórios da área do direito trabalhando com IA, que é um grupo de pesquisa Doutor IA. E aqui na La Salle, como eu sou professor do programa de pós-graduação em Direito, a gente também tem um grupo de pesquisa que a gente chama de Teorias Sociais do Direito, em que nesse ano, 2025 especialmente, a gente está trabalhando a questão do impacto das tecnologias como blockchain, inteligência artificial, computação quântica no direito. Então, ou seja, os alunos do direito, com participação de alunos da graduação, alunos do mestrado, doutorado, debatendo esse tema e apresentando em eventos, inclusive em caráter nacional, como o Congresso Nacional de Pesquisa em Direito, dentre outros. É importante a gente falar sobre o uso da ferramenta da forma certa, né? Sim. O lugar bom para a gente aprender é na escola e na universidade. Exatamente, né? De como usar, exatamente. Né? Muita gente usando a inteligência artificial de forma, vamos chamar assim, mais superficial, mas também de forma errada, né? O que tu tem visto, assim, e poderia dizer que é o bom uso e que as pessoas deveriam usar a inteligência artificial, independente da área que elas atuem? A inteligência é uma ferramenta, né? Não só a nossa, como também, né, as artificiais. Enquanto ferramenta, ela tem que ser bem empregada. Então, por exemplo, a rede neural artificial, ela deve, simbolizada aí pelos GPTs da vida, né? Os sistemas transformadores, né, como eles chamam, que é esse tipo de rede que trabalha nos GPTs, a gente tem que trabalhar da seguinte forma: eles têm que ser um sistema de apoio à tomada da nossa decisão, eles têm que facilitar a nossa vida e não pensar por nós. Ou seja, nós não podemos delegar a eles o nosso trabalho de pensar, o nosso trabalho de raciocinar. Então, eles devem nos auxiliar nesse processo, assim como a informática foi uma grande revolução com relação ao processamento de dados, né? Porque informática significa informação automática, obtenção automática da informação. A obtenção automática da informação nos facilitou muito a vida e prejudicou também muitos empregos, né? Muitas pessoas que trabalhavam em cima do processamento de dados, como aquele pessoal que digitava cheque, digitava para fazer a compensação, né? Os digitadores foram praticamente extintos pela informática. A inteligência artificial também vai dar esse impacto social, mas ela não deve de forma alguma substituir a inteligência natural. Ela deve ser um auxiliar dela. E no direito, tanto para estudantes como profissionais do direito, como é que tu tem visto o uso e como tu indicaria que seria o melhor uso da inteligência artificial? Bom, o professor Antônio aqui falou um aspecto importante, questão de engenharia de prompt. Isso vale para qualquer área, inclusive para o direito, né? Ou seja, um bom prompt, uma boa ferramenta. Para o direito, a gente ainda tem um alerta muito grande, né? Especialmente na questão da referência às fontes. Então, se você pedir para o ChatGPT, por exemplo, fazer reescrever uma petição, indicar fontes de jurisprudência ou de doutrina, provavelmente, se ele não souber, ele vai inventar, né? A lógica da alucinação. Então a gente... Ele não gosta de não dar resposta, né? Ele procura dar resposta. É o G do GPT, é generativo. Por isso que a engenharia do prompt é importante, porque se você também colocar o comando que ele não deve inventar o que ele não sabe, ele não te dá uma resposta ilusória lá. Mas mesmo assim a gente sempre sugere, confiram as fontes, né? Confiram os dados de informação. Eu até no semestre passado, na minha disciplina, no direito, ali na graduação, teve um dia que eu já tinha uma aula pronta de outros cursos, mas eu resolvi, vou usar a inteligência artificial, 13 inteligências artificiais. Levei isso até para os alunos, quais que eu utilizei para fazer uma revisão do conteúdo para a aula. E eu fiz o teste de quais delas mencionaram fontes e em qual percentual fontes erradas, né? Fontes erradas no sentido de te entregar um link e o link ou não existir,
ou simplesmente ser de outra coisa. Então, por exemplo, uma resposta que veio era de um projeto de lei sobre desinformação. E aí eu fui olhar o projeto de lei lá da Câmara dos Deputados, não tinha nada a ver, né? Então, essa conferência, especialmente quando a gente lida com ação em que se busca, por exemplo, indenização por danos morais, materiais, ou se defende uma situação como na área penal, o advogado precisa ter um cuidado muito grande. Porque já tem notícias e são memes jurídicos hoje, situações em que advogados utilizaram basicamente o que o ChatGPT trouxe e aí conferir não existia decisão judicial, foi inventada. Verdadeiros absurdos, né? Verdadeiros absurdos, então esse cuidado. A grande questão que nós vimos agora no evento recente organizado pela OAB no estado do Rio Grande do Sul, que é o Cidade da Advocacia, a questão de um púlpito para a defesa oral e não utilização da inteligência artificial para essa defesa, porque teve um advogado que, né, na defesa oral no tribunal, disse pedir licença e botou um áudio da inteligência artificial fazendo a defesa oral. Eu vi, né? Acabou virando um meme jurídico também. Então, esses cuidados assim que a gente orienta. Porque a inteligência artificial é importante, né, essa compreensão que é uma inteligência que está apta e é uma ferramenta a auxiliar outra inteligência, que é a inteligência humana. Não pode ser substituída. Eu falo isso para os meus alunos lá. A sua ideia é a que tem que dar início a todo o processo. Tá certo, às vezes eu não tenho ideia do que eu vou escrever, do que eu vou falar, mas você não vai pedir todo o conteúdo para a inteligência artificial. O professor vai dar um trabalho sobre um tema lá que eu nunca ouvi falar. Eu posso pedir uma ideia, agora eu não vou pedir todo o contexto, né? Eu vou pedir alguns tópicos e a partir desses tópicos eu posso fazer uma pesquisa em uma base acadêmica para ler textos e fazer uma complementação do meu trabalho acadêmico. O problema é que hoje a inteligência artificial facilita isso e auxilia os alunos a não pensarem. Né? E a gente sabe que até tem testes aí que foram feitos com os alunos, né? Trabalhos que foram feitos com os alunos com e sem inteligência artificial. E que esses testes foram retomados em 30, 40 dias e os alunos que fizeram sem inteligência artificial concluíram o trabalho num segundo momento 10 vezes mais rápido que quem tinha feito com inteligência artificial no período anterior, porque eles lembravam de todos os processos utilizados. E os outros não fixaram nada. Os outros não fixaram nada, né? A questão da fixação do processo. Então, a inteligência artificial é extremamente importante, vai nos ajudar, não tem mais como fugir. É um processo, né, de tecnologia generalizada e adotada, né, dentro do mundo todo e que a gente precisa adaptar a melhor forma de utilizar, né? É uma evolução natural da tecnologia da informação. Isso. Antes nós só tínhamos dados. Aí o volume de dados se tornou tão grande que nós precisamos fazer o processamento de dados, utilizando lá os computadores dos anos 60, para que esses dados fossem classificados de uma forma eficiente e nós pudéssemos pesquisar. Uma lista telefônica, por exemplo, onde os nomes estão organizados em ordem alfabética. Aí depois a segunda grande revolução foi a informática, né, que surgiu lá na França, né, informação automática, que fez o quê? Foi a obtenção automática da informação. Aí não precisa mais procurar o nome do Antônio na lista. Ele já te entrega o nome do Antônio. Isso é informação automática, que fez uma grande revolução. Hoje nós temos caixas eletrônicos, nós temos GPS, nós temos a informação no celular graças à informática, obtenção automática da informação. E a terceira grande revolução agora é o conhecimento automático, a obtenção automática de conhecimento, com base nesse nosso auxiliar, que fique bem claro, é o nosso auxiliar, não é o nosso substituto, que seria um motor de inteligência artificial. Legal, bacana. Baita papo. Tenho certeza que 3 inteligência artificial não iam conseguir fazer um papo tão bom como o que a gente fez. Quero agradecer muito a presença de vocês, a conversa. Eu que agradeço. Acho que tem espaço para em outros episódios do Frequência do Saber a gente falar mais ainda sobre outros ângulos. É um assunto que vai ter muito ainda pela frente. Então, muito obrigado a vocês pelo papo de hoje. Tá ok. Obrigado. Obrigado Eu a todos. que agradeço. Obrigado. Tá bom. E a você que está aí, te inscreve no canal e já aproveita aí no link, dá uma olhada lá no site do Unilassalle, todos os cursos que tem
agora também o bacharelado em inteligência artificial, mas tantos outros, fica por dentro e já também aproveita e olha todos os outros episódios que a gente já fez. Temos um outro episódio de inteligência artificial que fizemos também há alguns meses atrás, bem bacana, então aproveita, te inscreve, clica no sininho ali e segue todo mundo nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!